Antes de começar, eu já peço desculpas pela minha voz podre, pois eu tô doente, mas eu queria terminar isso aqui. Mas tá na hora de falar dessa quarta temporada que, apesar de muitos problemas, temos aqui o que pra mim é o melhor vilão e personagem do mundo invertido. Olá internet, eu sou o Nix e no vídeo de hoje eu quero continuar a nossa aventura pela série Stranger Things, resumindo e analisando sua quarta temporada. Um vídeo que deu bastante trabalho por sinal, então pra compensar o sofrimento do seu youtuber, já vai deixando o like, hype o vídeo pra dar aquela força, e se quiser me apoiar ainda mais, considere virar membro pra ajudar esse canal a crescer. E vai ter vídeo da quinta temporada e logo depois um filmaço contando toda a série, então preparem-se. E agora, sem mais enrolação... A quarta temporada começa 4 anos antes da primeira parte, nos mostrando o dia a dia do Dr. Brenner indo trabalhar no laboratório. Tudo ia fluindo normal, se nesse normal você levar em conta fazer testes em crianças com poderes telecinéticos. De repente, do nada, o alarme do local dispara e vamos ouvindo gritos fortes de várias pessoas. Ao sair, presenciamos um verdadeiro massacre que aconteceu no laboratório. O Brenner chega até uma sala e encontra a menina 11 parada com os olhos cheios de sangue, sendo ela responsável por ter causado todas essas mortes. Voltando agora pro presente, se passam 8 meses desde o fim da terceira temporada. A Joyce agora tá trabalhando de telemarketing em sua casa, e ela acabou levando todo mundo a se mudar para Lenora Hills, na Califórnia. O Jonathan virou um fumante daquela famosa florzinha verde, e a 11 junto do Will estão tendo essa vida meio que de irmãos, frequentando a escola e sofrendo bullying no processo. Já em Hawkins, todos vão seguindo com a vida. O Mike e a 11 estão namorando à distância e se comunicam por cartas, assim como a Nancy e o Jonathan, que não estão se falando muito, mas mantêm o namoro. O Dustin continua com a Suzy, que se mostra um verdadeiro gênio da tecnologia, hackeando o PC da escola e mudando a nota do namorado pra ele passar de ano. O Steven e a Robin agora são muito amigos e ambos tentam ajudar um ao outro pra conquistar as meninas. Já o Lucas faz parte do time de basquete e tá tentando se misturar com a galera popular, virando um babaca começando a desprezar os nerds. Nós somos os nerds esquisitos. Cara, mas não precisa ser assim. Cansei de me sentir um trouxa. Hoje à noite vai ser o grande jogo da final do campeonato de basquete e o menino tenta desmarcar com seus amigos e ir na sessão de RPG, que vai rolar no mesmo dia. Acontece que tá todo mundo bastante empolgado, já que esse seria o grande encerramento da campanha. Mas como isso aqui não é High School Musical, ele não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo e tenta adiar o RPG. Agora, outra pessoa que tá sofrendo bastante é a nossa garota Max, que tá comendo o diabo que o pão amassou. Traumatizada pela morte do Billy, a menina tá sofrendo com dificuldades em casa, já que com o seu irmão morto, o pai foi embora, deixando sua mãe sozinha para sustentar a família, forçando a mulher a trabalhar em 2 empregos para conseguir manter a casa e ainda se afundando em cigarros e bebidas. A Max e o Lucas terminaram seu namoro de vez e ela está bem afastada de todo o grupo. A garota, acima disso tudo, ainda sofre de uma forte dor na coluna por ter que carregar essa temporada nas costas. De verdade, se tem alguém que brilha muito nessa parte é a nossa menina Max, como vocês vão ver daqui pra frente. É então que no refeitório do colégio nós conhecemos o Ed, o líder do clube Hellfire e o mestre da campanha de RPG. O Hellfire é um clube de nerds que jogam RPG de mesa e tanto o Dustin quanto o Mike e o Lucas fazem parte desse grupo. Vale ressaltar que nessa época, uma coisa que estava muito crescente era o forte preconceito em volta do RPG de mesa, que muitas pessoas associavam a seitas, rituais e mais maldades relacionadas ao coisa ruim. Quer alguma coisa, esquisito? Por sinal, o Ed junto da Max vai carregar essa temporada também. O cara tem um carisma incrível e é outro grande destaque dessa parte. O líder do clube fala que eles precisam encontrar outra pessoa para substituir o Lucas no último dia da campanha, que não pode mais ser adiada. E aí, Dustin e Mike passam o dia procurando alguém que queira jogar RPG. Assim, eles chamam a Erika para ficar no lugar do irmão e o grupo conseguir terminar a mesa de RPG, chamada de O Culto de Vecna. Ao mesmo tempo que isso ocorre, acompanhamos uma líder de torcida chamada Chrissy, que estava passando mal no banheiro e começa a ter estranhas alucinações. Ouvindo vozes do nada, sendo perseguida por alguma criatura e vendo um relógio de pêndulo muito perturbador. Percebendo que as visões estavam piorando, a menina vai até a floresta para comprar umas droguinhas e tentar fugir um pouco dessa loucura. Então ela se junta ao Ed, que é um dos vendedores, para comprar a famosa. Os dois conversam e dá para perceber que a Chrissy está bem alterada devido a tudo o que tem acontecido. O Ed tenta melhorar o humor dela com ambos tendo um diálogo muito fofo e bem-humorado. Você não é como eu pensei que seria. Mau e sinistro? É. Pois é, eu também pensei que você fosse mais sinistra, Chrissy.
Um pavor. Perguntando se ele tem uma coisa mais forte pra usar, os dois marcam pra se encontrar na casa do roqueiro ao anoitecer e pegar a boa. Adolescentes marcando de pegar coisas ilícitas à noite. Eu já vi isso em algum lugar. A noitada chega e ao mesmo tempo que rola o jogo de basquete, os meninos começam a jogar a campanha de RPG, onde se encontram com um inimigo poderoso conhecido como Vecna. Assim se pensava, meus amigos, assim se pensava. Mas Vecna vive! No fim, o jogo de basquete termina com o Lucas fazendo a cesta da vitória e o Clube Hellfire consegue vencer a campanha com a Erika finalizando a criatura. Seria esse um spoiler de que é ela quem vai derrotar o bichão? Só o tempo dirá. Indo pra casa, Lucas é ovacionado como um herói por ter salvo o jogo, mas fica chateado ao ver que seus amigos o substituíram. É, meu caro, escolhas. Indo a gandaia com o time, o moleque se prepara pra beber pela primeira vez. A Max presencia Chrissy e o Ed indo até o trailer do rapaz, onde lá dentro ele parte pra pegar a Eva. Mas então a menina escuta mais uma vez o badalar do relógio e percebe não ter ninguém dentro do trailer. Nessa hora, a líder de torcida é levada para sua própria casa, onde é assombrada pela família de uma forma bizarra. Do lado de fora, o Ed vê a garota tendo uns espasmos e tenta acordá-la. Dentro da visão, as luzes começam a piscar e vê-se uma criatura descendo as escadas. Várias aranhas surgem espalhadas pela casa e, ao tentar fugir, a menina vê uma barricada que impede sua saída. Sendo então encontrada por esse monstro bizarro, que além de falar, tem um visual muito icônico, não dá pra negar. Não chore, Chrissy. Tá na hora do seu sofrimento acabar. O monstro ergue suas garras e as enfia na cabeça da garota. Do lado de fora, o corpo da Chrissy começa a levitar, e a menina acaba tendo seus membros inteiramente quebrados e a cabeça explodida. Vendo a situação assustadora, o Ed foge do trailer desesperado, deixando o corpo da garota lá sem saber o que aconteceu. Nessa temporada, vemos Stranger Things voltando pra uma pegada bem mais terror do que as outras. Diferente da primeira temporada que tínhamos a parada do desconhecido, aqui nós temos a expansão do mundo invertido e uma nova criatura poderosa e consciente, sendo obviamente o ser com mais personalidade da outra dimensão. O Vecna é sádico, mortal e seus poderes lembram muito do Freddy Krueger nessa parada de invadir a mente das pessoas e utilizar os traumas para atormentá-las. É maravilhoso e deixa a temporada muito interessante de se acompanhar conforme vão investigando esse personagem. Saindo um pouco de Hawkins, acompanhamos o dia a dia da 11 na escola, sofrendo nas mãos de uma patricinha chamada Angela, que adora atormentar a menina e ainda estraga o trabalho dela, deixando a telepata pistola que parte pra cima da Angela e tenta usar os poderes. Angela! Vocês também ouviram, né? Fui eu desistindo da vida depois de assistir essa cena vergonhosa. O melhor é ver a 11 querendo usar os poderes ao redor de várias pessoas. Aí depois o governo vem comer o fígado dela e não sabe por quê. A garota não aprendeu nada mesmo, velho. Mesmo sendo super poderosa, a personagem não parece crescer em nada. É bizarro. E olha que estamos na 4ª temporada, hein? No dia seguinte, o Mike vem visitar todo mundo e o casalzinho se reúne. As coisas entre ele e o Will estão meio esquisitas. E nesse meio conhecemos o Argyle, o amigo maconheiro do grupo que serve como alívio cômico aqui. Ouvi falar muito da sua irmã. Ao mesmo tempo, a Joyce recebe uma encomenda da Rússia, que possui uma boneca matrioska, feita de porcelana. Ligando pro Murray, ele dá a ideia de olhar o que tem dentro da boneca, e ao quebrá-la, ela encontra uma mensagem dizendo que o Hopper estava vivo. Uma coisa que com certeza pegou todo mundo de surpresa se eles não tivessem revelado no trailer da temporada. Ligando para um número que tinha na caixa, eles conversam com Dmitri, um guarda russo que havia sido subornado por Hopper para esquematizar um resgate. O russo pede $40 mil e que ambos vão até o Alasca, onde um piloto iria receber o dinheiro e levá-los para encontrar o delegado. Assim, à noite, eles partem sem contar para as crianças onde estavam indo, querendo evitar de todos ficarem ansiosos. A 11 leva o Mike e o Will para um ringue de patinação e eles passam o dia se divertindo. Mas como a alegria de pobre dura pouco, os bullies da escola aparecem e resolvem aprontar. A Angela arma uma brincadeira de mau gosto onde geral fica tirando com a cara da nossa telepata, depois do showzinho que ela deu na escola outro dia, fazendo uma verdadeira humilhação que termina com eles jogando café em cima dela. A menina sai de lá chorando e vai se esconder. Enquanto buscam por ela, o Will, que está cansado de ficar de vela, aproveita o momento para conversar com o Mike. Enquanto isso, a On ganhou um livro de cartas suas. Porque ela é minha namorada, Will. E a gente? A gente é amigo. Nós somos amigos. Podia disfarçar pelo menos um pouco que tu quer o corpo dele nu, Will, mas beleza. O problema é que a 11 fica muito pistola e segurando um patins, ela vai pra cima da Patricinha e atinge sua cara em cheio.
Meus amigos, sobra nada pra Pacífica Northwest. Essa treta repercute tanto ao ponto da 11 ser presa e levada até um reformatório no dia seguinte. Caraca. O caso da Chrissy chama a atenção do governo, em especial dos militares. Acontece que após os russos invadirem Hawkins na terceira parte, o Dr. Owens, aquele cientista que ajuda o grupo desde a segunda temporada, acabou sendo demitido por causa da irresponsabilidade de deixar os soviéticos entrarem na cidade sem perceber. E uma parte do exército americano suspeita que o experimento do Dr. Brenner está vivo e seja o responsável pelos assassinatos acontecendo, ainda acusando o doutor de estar acobertando a menina, que nesse momento é dada como morta. Assim começam a investigar o cientista, e percebendo que tinha um mal gigantesco em Hawkins, o Sam age nas escondidas, e manda seus homens interceptarem o transporte que levava a menina 11 ao reformatório. Então, de certo modo, temos o governo dividido aqui, com uma parte que quer encontrar e matar a 11, acreditando que ela é responsável por todos os problemas relacionados ao mundo invertido, enquanto a outra tenta protegê-la e ajudá-la, sabendo da sua inocência. O Sam conta à garota sobre um mal enorme crescendo lá em Hawkins, e oferece ajuda para fazê-la recuperar os seus poderes de volta. Ela aceita e ambos vão até um laboratório escondido de todos. A equipe do Owens vai até o Mike, o Will e o Jonathan dizer que tá tudo bem e que a 11 saiu para recuperar os poderes. Entretanto, para a segurança do grupo, eles não podem saber onde ela está e devem apenas aguardar o seu retorno, que pode demorar desde semanas a até meses. E para garantir que ninguém vai aprontar, alguns agentes ficam lá para vigiá-los. Bom, agora deixando essa parte de lado, vamos para o que importa, que é o núcleo de Hawkins. A polícia corre até o trailer e vê o corpo de Chrissy todo quebrado. Por conta disso, o Ed é tido como o principal suspeito do assassinato. E pela forma brutal que aconteceu, e ele ser um moleque que joga RPG de mesa, começa a se acreditar do Clube Hellfire ser uma seita maluca, com um líder ainda pior. O caso vai parar na televisão, e sabendo que tem algo de errado, a Nancy decide investigar. Com o Jonathan longe, ela se junta a um aluno conhecido como Fred Benson, sim, esse é o nome dele, para tentar entender o que tá acontecendo. Os policiais vão até o grupo de basquete onde o Lucas estava tendo a sua primeira ressaca. Lá, eles interrogam Jason, o namorado da Chrissy, que descobre a morte de sua amada e parte enfurecido atrás do líder do Clube Hellfire. Por sinal, um dos personagens mais odiados por todo mundo e por mim também. Assim, ele organiza os jogadores de basquete para irem à caçada do grupo, acreditando que o RPG de mesa é o responsável por deixar as pessoas loucas e fazer os assassinatos acontecerem. Esse jogo mexe com a cabeça e faz a pessoa confundir fantasia e realidade, e pessoas inocentes morrem. A dupla chega próxima aos trailers, mas o rapaz Fred começa a ter alucinações bizarras e fica muito desconfortável. Conversando com o tio do Ed, nossa jornalista descobre sobre um homem chamado Victor Creel, um antigo assassino em série que realizou assassinatos brutais contra a própria família, de forma bastante similar ao que aconteceu com a Chrissy, acreditando até que ele pode ter fugido e está solto por aí causando essas atrocidades. O Fred começa a ouvir o barulho do relógio e vai parar no meio da floresta, onde começa a ser assombrado por vários zumbis, que o atormentam usando a seu favor o trauma de um acidente de carro que aconteceu no ano passado e resultou na morte de outro aluno. Fugindo, ele vai parar na mesma estrada onde tudo aconteceu. E lá, Vecna começa a brincar com sua mente e se aproxima do rapaz, mais uma vez usando suas garras e segurando o jovem pela cabeça. Da mesma forma que aconteceu com a líder de torcida, seu corpo levita do chão e é totalmente quebrado, causando assim mais uma vítima do monstro. A Max vai até a casa do Dustin e tenta entender se o Ed poderia ter feito aquilo. O Dustin obviamente defende o seu amigo, mas a garota conta que o mundo invertido pode estar envolvido nisso, pois naquela noite, as luzes da casa começaram a falhar, exatamente como acontece quando dá merda. Os dois se juntam a Steven e a Robin e o grupo tenta descobrir onde está o Ed. Fazendo algumas ligações, eles descobrem o fornecedor das drogas, que é um tal de Riconha. E aí partem pra ver o que dá. Chegando na casa do traficante, o grupo acaba encontrando o Ed dentro de um celeiro e tentam explicar pra ele sobre todas as merdas que acontecem em Hawkins, contando daquela não ser uma cidade normal, mas sim um lugar amaldiçoado e cheio de problemas. Uma cidade que abriga outro mundo com perigosas criaturas. O Ed explica sobre o que rolou com a Chrissy e Dustin deduz que essa nova criatura ataca de um jeito diferente, causando uma espécie de transe em suas vítimas, como se fosse uma maldição, a maldição de Vecna. Assim, eles assimilam o monstro com uma outra criatura de RPG de mesa, dando à criatura o nome da peça chamada de Vecna, um bruxo das trevas extremamente poderoso e mortal. Nesse momento, inclusive, podemos vê-lo utilizando seus poderes, criando raízes por Hawkins, através do mundo invertido, na missão de ir atrás de pessoas fortemente traumatizadas e usar esses traumas a seu favor.
Dor. O motivo dele estar fazendo isso já vamos entender. Discutindo sobre o que podem fazer para inocentar o Ed, a equipe vê a polícia se direcionando até o local onde o Fred foi morto. Eles se encontram com a Nancy e, vendo o grupo, ela entende na hora o que tá rolando. Com todos juntos, começam a vir as teorias. A Max lembra de ter visto Chrissy conversando com a terapeuta da escola e acredita que a líder de torcida pode ter contado algo sobre estar vendo um monstro ou coisas do tipo, coisa que se diria por uma terapeuta, né? Então, parte do grupo vai até a casa da terapeuta do colégio, enquanto a Nancy e a Robin vão para a biblioteca investigar o Victor Creel, que a essa altura descobrimos dele estar preso no sanatório de Hawkins. As duas veem uma matéria onde Victor relatava que a mansão onde a família Creel morava foi atacada por um demônio, afirmando do local ser mal assombrado. Curiosamente, ele foi o único sobrevivente aquela noite e preso acusado de ter cometido os assassinatos. O problema é que esse caso aconteceu em 1959, mais de 26 anos atrás. Então, como o Vecna existia naquela época se a 11 não havia aberto o portal? Logo mais vamos entender. A Max vai até a casa da terapeuta e dá uma enrolada nela para conseguir roubar a chave do seu escritório e ver se encontram mais informações sobre a Chrissy. Enquanto isso, Lucas está com um time de basquete e percebe que os caras estão bem possessos, sendo bastante violentos com o clube Hellfire para encontrar o seu líder e possivelmente matá-lo. O Jason tá agora atrás do Dustin, que acredita saber onde o Ed está, e preocupado com seu amigo, o Lucas entra em contato para avisar que vai dar ruim. O grupo pede para se encontrarem na escola e o Lucas leva o time inteiro até a cabana do Hopper no meio da floresta, fugindo de lá logo depois para se juntar a seus amigos. Dentro da escola, a Max vê as fichas de casos tanto da Chrissy como do Fred, que também estava fazendo terapia. Ela percebe diversas similaridades entre ambos, como históricos de traumas, fortes dores de cabeça, insônia, pesadelos constantes e sangramento nasal. Todas coisas que a própria Max estava tendo nesses últimos tempos, o que a faz acreditar que seria a próxima vítima de Vecna. Nesse momento ela é chamada e escuta o badalar do relógio, tendo a certeza de que está marcada para sofrer a maldição. E aproveitando o momento, vamos partir agora para um dos melhores episódios de Stranger Things. Analisando os casos, percebe que a Max só teria mais um dia de vida antes de ser pega pelo Vecna. Com o Lucas se juntando ao time, alguma coisa precisa ser feita para evitar que a maldição fosse completada. Sabendo do caso do Victor Creel, que em teoria foi o único a sobreviver à maldição, a Nancy e a Robin vão até o manicômio para encontrar o homem e descobrir como fazer a Max sair dessa. Tendo pouca esperança de que vai sobreviver e curto tempo de vida, a menina escreve algumas cartas de despedida para, no caso dela morrer, todos possam saber quais foram suas últimas palavras. Ela pede ao Steven para levá-la até um lugar onde entregaria as cartas à sua família também. Mas deixando suas mensagens na mesa de casa, a garota vê sua mãe estendendo as roupas. As duas conversam e a Max aproveita para se despedir, com ambas se abraçando e a mãe dizendo que vai ficar tudo bem. Tudo isso para percebermos que no fim era Vecna quem estava ali fingindo ser a mãe dela. O seu tempo está quase acabando. Chegando no hospital psiquiátrico, a Robin e a Nancy conseguem manipular o diretor e descolam uma conversa breve com o Victor. O homem conta que, anos atrás, ele e sua família, que contava com sua esposa e 2 filhos, se mudaram para uma mansão próxima a Hawkins. Um mês depois de estarem vivendo normalmente, coisas estranhas foram acontecendo. Vários animais eram encontrados mortos ao redor da casa. Logo depois, a família começou a ser atormentada por diversas alucinações, como se o próprio demônio estivesse cada vez mais se desenvolvendo lá dentro. Até que em uma noite, Victor presenciou sua esposa ser levitada e quebrada. E antes de conseguir tirar os filhos de lá, ele teve mais uma alucinação, mas ao invés de ser morto, um homem ouviu uma música que o tirou daquele transe e encontrou seus 2 filhos mortos no processo. Sendo acusado de ser o assassino da família, ele foi preso e mantido em internação até o momento. Sabendo que a música poderia tirar Max do transe, elas se preparam para avisar ao grupo, mas acabam sendo descobertas e são levadas para falar com a polícia por invadir o sanatório sem autorização. A última parada da menina Max é no cemitério da cidade, onde ela decide ler uma carta que ela fez para o Billy. Nessa carta, ela aproveita para se despedir, dizer como queria ter conseguido resolver as coisas com seu falecido irmão e o quanto sentia sua falta. Numa cena realmente emocionante, onde a Sadie Sink se mostra uma das melhores atrizes do elenco. Mas é então que após esse momento, tudo ao redor começa a escurecer e se transformar num cenário horrível. Vecna aparece para avisar que a hora chegou, com o bichão usando a forma de Billy para atormentar a menina. Chegou a hora de se juntar a mim. Do lado de fora, a garota começa a ter os espasmos e Dustin, desesperado, tenta contatar a Nancy para saber o que fazer. Felizmente, a dupla consegue driblar os guardas e fugirem de lá, assim conseguindo avisar da música. Colocando um toca-fitas na menina, começa a tocar a música Running Up the Hill, que era a favorita da Max e iria ajudá-la a resistir. O Vecna a leva até outra dimensão, onde ela presencia diversos eventos assustadores, num lugar que parecia muito seu inferno de tanta bizarrice, como o céu todo avermelhado e essa criatura do capeta.
Estando amarrada pelo monstro, Vecna se prepara para matá-la, mas é então que, escutando a música, um portal se abre e a Max vai se lembrando do seu passado, seus amigos e todos os momentos felizes que teve, conseguindo assim força e determinação para resistir. Ao arrancar um pedaço do Vecna, ela consegue se libertar e corre por sua vida. Numa das cenas mais emblemáticas da série, onde enquanto a garota tenta fugir, o vilão vai jogando coisas em cima dela e a música tocando de fundo. Épico é pouco para descrever o quanto essa cena é poderosa e incrível. Com isso, a menina escapa e consegue sobreviver à maldição daquela criatura. Passado tal evento, a partir de agora, a série vai se dividir em muitos núcleos e fica uma verdadeira bagunça. Então, pra ficar mais fácil de entender e esse vídeo não virar um caos, eu vou contar as histórias separadamente. Mas é óbvio que, como eu sou um youtuber safado, vou deixar o melhor pro final pra conseguir manter a retenção. Então já senta aí e aguarde que já vem a parte boa. Mas então vamos finalmente entender o que diabos aconteceu com o Hopper. Após o final da terceira temporada, onde teve aquela explosão em que o delegado havia ficado para trás, vemos que seu corpo foi arremessado para longe, e logo depois, os soldados russos o levaram embora até o seu país de origem. Lá, Hopper é interrogado pela KGB, o Serviço Secreto de Inteligência da União Soviética, que realizam várias torturas para descobrir o que ele sabe. Vendo que não faria sentido mantê-lo naquele lugar, os soldados decidem levá-lo para Kamchatka, um verdadeiro inferno em forma de prisão, onde homens eram escravizados e obrigados a servir a Rússia para construir coisas a favor da União Soviética. Lá dentro ele conhece o Dmitri e suborna o guarda para ajudá-lo na sua fuga. O plano é que Hopper consiga um jeito de escapar da prisão e encontre um refúgio numa igreja, onde o contato do Dmitri, um homem chamado Yuri, iria passar de avião para buscá-lo. Com o tempo passando, o delegado vai preparando cada vez mais a sua fuga, nocauteando guardas e explodindo um dos armazéns. Ele usa uma moto de neve para conseguir escapar do local e se esconde na igreja aguardando o resgate. Aí a Joyce e o Murray chegam no Alasca se encontrando com o Yuri, um contrabandista russo e amigo do Dmitri. Entregando dinheiro, tudo parece estar certo para tirar o delegado da Rússia. Mas o Yuri se mostra um verdadeiro traidor, e como bom mercenário que ele é, ele vende a localização do Hopper pros soldados, engana o Murray e a Joyce, colocando um sonífero na bebida deles, e ainda entrega o Dmitri para o exército, revelando que ele era um traidor. Na moral, nem Judas foi tão traíra quanto esse cara. Assim, geral é preso e agora Yuri vai levar a dupla que estava sendo procurada pela KGB por conta do que rolou na terceira temporada, recebendo uma verdadeira bolada por tudo isso. Agora também um prisioneiro, o Dmitri tenta subornar um dos guardas pra ser livre novamente. Aí, esse não é o cara da série do Demolidor? A Netflix gosta de reciclar os atores, não tem jeito. No avião, a Joyce e o Murray começam a pensar em como vão escapar. Se libertando das cordas, o Murray mostra suas habilidades de karatê e consegue desarmar o Yuri, dando um verdadeiro sacode no cara. Só que ao mesmo tempo isso leva a um acidente aéreo bem sério, mas que no fim não mata ninguém. Beijo pro Indiana Jones. Interrogando o contrabandista, a dupla descobre a localização da prisão e, pegando algumas armas, partem até lá. Já sem esperança, o Hopper desabafa o quanto estava cansado daquela vida e que só torcia pro seu sofrimento acabar logo. Os guardas levam os prisioneiros até um quarto onde um verdadeiro banquete os aguardava. Acontece que os homens estavam sendo preparados para uma luta contra uma criatura de outro mundo, e aquele jantar era meio que uma última ceia antes de batalhar contra o monstro. Eu não preciso nem falar que o monstro é o Demogorgon, e a KGB vai usar os caras pra divertir a criatura e fazê-la se alimentar melhor. Forçando uma briga, o Hopper consegue se aproveitar do momento pra derrubar um dos guardas e roubar o isqueiro que ele portava. Assim, com uma garrafa de bebida e algo pra acender, eles podem usar fogo contra o bicho, que o Hopper já sabe ser a maior fraqueza do Demogorgon. Tanto o guarda quanto o delegado vão virando cada vez mais amigos e se aproximando para descer até a arena e enfrentar a criatura. O Murray corta a barba e se disfarça de Yuri, já que ambos são bem parecidos para conseguir se infiltrar na base, levando a Joyce e o verdadeiro Yuri amordaçados lá pra dentro. Ambos assistem à arena de cima, onde iria começar a grande batalha contra o monstro. Um alarme dispara e os homens começam a se armar. Com a garrafa em mãos e portando um isqueiro, Hopper prepara para acender o pavio e o Demogorgon parte com tudo pra cima dos soldados, fazendo uma verdadeira chacina. Usando do fogo, o delegado consegue afastar a criatura, mas feri-la mesmo é bem difícil. Rendendo um dos generais, Murray e Joyce se infiltram na sala de controle da prisão, onde conseguem abrir as portas para o Hopper e Dmitri escaparem. Entretanto, soltando o Demogorgon na prisão também, o que causa a morte de vários soldados. Assim, ao passar por este inferno, o casal que todos esperavam finalmente se reencontra.
Usando os esgotos, o grupo do Hopper foge da prisão. O objetivo agora é voltar aos Estados Unidos. Yuri os leva até um celeiro onde ele tinha um helicóptero que precisaria ser consertado antes de poderem voar. Enquanto isso acontece, vemos que nesses 8 meses o cara ficou um verdadeiro monstro e finalmente ambos resolvem se pegar. Mas antes que pudessem aproveitar a noite, o telefone toca e eles descobrem que a coisa tá feia lá na América. Sabendo que não vai dar tempo pra chegar em Hawkins, eles resolvem voltar para a prisão e aproveitar que o mundo invertido é uma mente colmeia, para assim ferir o Demogorgon e conseguir ajudar os nossos heróis de longe, sem saber se isso realmente ajudaria. Absurdo? Bastante, mas esse é o plano. Assim, o grupo parte para invadir o mesmo lugar que lutaram tanto para escapar. Saindo um pouco dessa parte, acompanhamos o trio do Jonathan, Mike e Will, que estão na casa da Joyce sendo vigiados pelos homens do Owens, para evitar que façam alguma besteira. Mas obviamente eles não querem ficar parados e planejam ligar lá na pizzaria e aproveitar que o Argyle tem um carro para vazar de lá. Mas eu recomendo bastante você espalhar um abacaxi suculento na sua pizza. Eu não preciso nem dizer a atrocidade que é abacaxi na pizza, né? Nessa hora, os militares chegam até a casa, e aí começa um verdadeiro tiroteio. Sendo cercado pelos homens, o grupo escapa por um fio e se juntam ao Argyle, fugindo de lá voado. Já na estrada, vemos que um dos homens do governo que estavam protegendo o pessoal foi baleado feio. Ele entrega uma caneta ao Mike falando de uma tal Nina, e avisa que precisam dizer ao Owens do exército estar chegando, morrendo logo depois. Parando no meio do nada pra enterrar o cara, o Mike entende que com o governo nada é tão simples assim. Abrindo a caneta, tem um número de telefone, e ao ligar, tudo que dá pra ouvir são vários sons do que parece uma codificação de computador. Como não dá pra voltar pra casa e eles precisam de um gênio da computação, o lugar mais perto pra ir é em Utah, onde estava a menina Suzy. Com isso, é pé na estrada e partiu Salt Lake City. Dirigindo o dia inteiro, o grupo chega na casa da Suzy. A hacker consegue desvendar o código e descobre a localização do Projeto Nina, o local onde a 11 estava sendo mantida. Indo até lá, Will aproveita para levantar a moral do Mike e dizer que ele na verdade é o coração do grupo e deve continuar inspirando todo mundo, já que naquele momento ele estava bem desanimado. Até o Jonathan percebe que a forma que o seu irmão tá falando é meio suspeita. Dizendo que ele e a 11 ficariam bem, Will começa a chorar por saber que seu amado gosta de outra pessoa. Esse núcleo meio que se encerra por aqui e agora vamos para a menina 11. A 11 e o Owens vão até um esconderijo que é uma porta no meio do deserto. Lá dentro, adentramos uma instalação ultra secreta com alguns dos cientistas que ainda acreditaram na 11 e se dedicaram a ajudá-la. Assim, conhecemos o Projeto Nina, onde a garota se reencontra com o Dr. Brenner, que obviamente não havia morrido, e se mostra disposto a ajudá-la a recuperar os seus poderes. Assustada, ela tenta fugir, mas é impedida pelos guardas, que acabam dopando a menina. Ao acordar de volta no laboratório Hawkins e tendo seu cabelo raspado, 11 vive numa simulação onde relembra o passado e se reencontra com um velho amigo. Ora. Olha quem finalmente decidiu vir. Do nada, o Anakin Skywalker, mano. E como esse cara não tem um nome agora, eu vou chamar ele assim. Pra conseguir sair desse looping, ela precisa reviver aquele momento do jeito certo, meio que seguindo o roteiro de sua infância. O Anakin é um dos responsáveis por ajudar nos experimentos feitos com as crianças, a fim de desenvolver os seus poderes. E vamos acompanhando o dia a dia delas com o Dr. Brenner, pra finalmente entender o que havia acontecido naquela cena do início da temporada. Todos naquela instalação possuíam poderes telecinéticos, e eles zombavam da menina 11 por ser a mais fraca. Conforme ela vai lembrando sobre o que rolou, o fato de ter matado todo mundo naquele dia fica mais forte e mexe muito com a cabeça dela, que definitivamente não quer continuar lembrando daquilo. Tentando mais uma vez fugir, vemos que os poderes da garota estavam começando a aparecer. O Brenner diz que se quiser ter força para lutar em Hawkins, vai precisar confiar neles. Ela aceita voltar e entender o que ocorreu de fato. Acontece que o cérebro da menina estava evitando se lembrar daquele trauma, mas para conseguir os poderes de volta, era necessário enfrentar o passado mais uma vez. Na instalação, ela e o Anakin conversam sobre a possível existência de um número 1, a primeira criança com poderes que misteriosamente desapareceu. Acontece que Brenner havia dito que o número 1 nunca existiu de verdade, então ela começa a desconfiar do próprio pai enquanto se aproximava daquele rapaz. Passado por vários testes, as crianças são colocadas umas contra as outras, e dentre elas temos o número 2, que é o experimento mais forte e derrota todo mundo. Isso até a 11 aparecer e conseguir vencê-lo, mostrando ser a mais poderosa na sala. O problema é que o Brenner percebe que o Anakin estava ajudando a menina, e por causa disso o rapaz é brutalmente torturado por bastões de choque. Além disso, as crianças com inveja ficam pistolaças e começam a usar seus poderes contra ela por pura inveja. Ou seja, mais um arco de bullying pra conta. O Brenner descobre isso também e usa uma coleira de choque pra machucar bem feio o número 2, que é levado até a enfermaria.
Todas as crianças começam a ficar com raiva dela por ter falado demais, sendo que ela não falou nada. O Anakin conta que planejam matá-la assim que o número 2 receber alta, e tudo era um plano do papai pra matar a 11 por ela ser poderosa demais e não conseguir controlá-la. O rapaz oferece a chance de fugir dali, dizendo que acredita nela e que merece ser livre, dando um cartão que iria abrir todas as portas, mas pra fugir mesmo sem conseguir ser pega, era necessário usar uma passagem mais discreta. Assim, no fim do dia, a telepata finge estar passando mal e é levada até a enfermaria, mas no meio do caminho dribla um dos seguranças e vai até o porão, onde se encontra com seu novo amigo pra eles conseguirem escapar. Ela não quer ir sozinha e ele mostra que existia um chip rastreador implantado no pescoço, que também o deixava fraco e por razões lógicas suscetível, dizendo que além dele, muitas pessoas que trabalhavam ali estavam sendo mantidas daquele jeito forçado. Querendo que fugissem juntos, a 11 usa os seus poderes conseguindo remover o implante e libertá-lo. Mas agora sem o chip para contê-lo, vem a grande virada, em que ele mostra também possuir poderes telecinéticos. E que, na verdade, aquele é o número 1, a primeira criança com poderes. A 11 fica escondida na sala por alguns minutos enquanto o Anakin vai procurar uma saída. Mas, por demorar demais, ela sai para procurá-lo e presencia o massacre que aconteceu no laboratório, percebendo que não foi ela quem matou as crianças. Inclusive, foi só fazendo o roteiro que eu percebi o quanto esse cara realmente é o Anakin. Meu Deus, alguma inspiração teve, não é possível. Confrontando o rapaz, ele resolve contar a sua história, e tá na hora de entender o passado do vilão. Descobrimos que ele, na verdade, se chama Henry Creel, o filho do Victor Creel que havia chegado na mansão junto da sua família. Um menino que apresentava alguns fortes distúrbios mentais. A família resolveu se mudar para tentar cuidar dele e ver se um novo ambiente iria ajudá-lo a melhorar. Certo dia na casa, ele encontrou um ninho de aranhas, que era sua criatura favorita. E daí começou a desenvolver os pensamentos meio Thanos da vida no moleque, de que a humanidade era uma praga e precisava de uma lição. Buscando restaurar o equilíbrio do mundo, ele começou a desenvolver poderes telecinéticos, coisa que é melhor explicada numa peça de teatro e talvez eu aborde em outro vídeo. Mas fato é que, da raiva que ele tinha de sua família, planejou torturá-los. A cada vítima, seja humano ou não, o rapaz ficava mais poderoso, até que de tanto usar os seus poderes, acabou desmaiando por não aguentar. Com Victor Creel preso, Henry é levado até o hospital, onde foi resgatado pelo Dr. Brenner e teve uma morte forjada para evitar investigações. A partir desse rapaz, as crianças com poderes foram nascendo. Então, em parte, podemos dizer que a 11 é filha do Vecna? Não dá pra dizer diretamente que sim, mas de fato, os poderes da garota vieram dele, seja do seu sangue, DNA ou algo assim. De todo modo, ambos possuem uma forte ligação. O Henry convida a 11 para se juntar a ele e ambos governarem o mundo juntos, mas ela se recusa e parte pra cima. Uma batalha intensa de poderes mentais começa e o Henry mostra o quanto é poderoso, começando a torcer a garota. Mas a 11 estava em terreno firme e consegue resistir. Usando da raiva a seu favor, ela se levanta e, levando seus poderes ao limite, abre um portal para a outra dimensão pela primeira vez, enviando o Henry através dela. Lá dentro, o rapaz é atingido por várias tempestades que vão deformando sua pele e ferindo gravemente o seu corpo. Dessa forma, Vecna, ou o número 1, tinha o seu nascimento, agora buscando se vingar da 11 por tudo que havia causado e impor o seu regime genocida. Com as memórias esclarecidas, os poderes da 11 estão de volta com força total. Sabendo do caos que tá acontecendo em Hawkins, a garota quer ir embora para salvar os seus amigos. Mas o Brenner não acha que ela está pronta, devido ao quanto Vecna é poderoso. Então ele manipula o pessoal da instalação para impedir que seu experimento fuja. Querendo continuar a fortalecer os poderes dela, os dois discutem seriamente, com a 11 entendendo que o pai apenas a usava para encontrar o Henry de volta. E foi assim que ela acabou encontrando o Demogorgon a primeira vez. Mas antes de fugir, mais uma vez ela é dopada e apaga. O problema mesmo é que nessa hora, o exército já havia descoberto a localização do Projeto Nina, devido a um dos agentes que foi sequestrado e duramente torturado. Os alarmes disparam e militares se aproximam fortemente armados para invadir a instalação. A 11 e o Brenner fogem por uma saída secreta, mas lá fora, um helicóptero com um sniper começa a disparar, atingindo o Dr. na perna e logo depois no peito. Quando iam matar a menina também, o grupo do Mike, que foi jogado de escanteio nessa temporada, aparece distraindo os soldados, o que dá tempo dela se levantar e usar os poderes para derrubar o helicóptero. Reunidos novamente, eles se preparam para sair de lá, mas em uma última cena, a 11 se despede do seu pai, que, ao que tudo indica, morreu de vez. Mas como eu não vi o corpo sendo quebrado inteiramente, eu tenho minhas dúvidas quanto a isso. Entrando na van, o grupo parte de volta à civilização, buscando chegar em Hawkins o mais rápido possível. Com tudo isso contado e os núcleos estabelecidos, vamos para a melhor parte dessa temporada, que é em Hawkins com nossos heróis. A Max, que possui uma memória fotográfica absurda, começa a desenhar coisas que viu dentro da outra dimensão, enquanto era possuída pelo Vecna.
Vecna. Juntando os desenhos, a Nancy percebe que tudo aquilo fazia parte de uma única localização, a mesma mansão em que o Victor Creel chegou com sua família anos atrás. Sabendo disso, o grupo inteiro vai investigar mais a fundo. Dentro da mansão, eles se dividem para procurar pistas, e aí vamos pro famoso Scooby-Doo. A partir das luzes, o grupo vai vagando pela casa e entendem que o Vecna está lá, só que dentro do mundo invertido. E por causa disso, não seria possível alcançá-lo daquele lado. Ao mesmo tempo, o time de basquete que tá procurando o Ed chegam bem perto de encontrá-lo. Um dos membros começa a ouvir o badalar do relógio. O Ed utiliza um barco para fugir, mas os caras estão logo atrás. Nessa hora, um deles é pego e atacado pelo Vecna, morrendo logo em seguida, fazendo o Ed sair ainda mais culpado do que qualquer coisa. O Jason acredita que ele é um poderoso enviado do demônio e junta as pessoas da cidade para perseguir e derrubar todo o clube Hellfire. Atravessando a floresta, o grupo se junta ao Ed e pensam no que poderiam fazer, mas sem um portal não tem como eles atacarem o Vecna diretamente. O Dustin percebe que tem alguma coisa mexendo com sua bússola e acredita que pode existir um portal em escala bem menor na região próxima. A polícia começa também a procurar o Hellfire e encontra o carro do Steven na floresta, indo ver a área ao redor. A bússola leva os nossos heróis até o lago. Os mais velhos se juntam dentro do barco e vão por meio da água procurar a passagem. O Steven mergulha no fundo e consegue encontrar a pequena fissura do mundo invertido. Mas nessa hora, a polícia chega até a floresta e, como desgraça pouca bobagem, o portal reage e puxa o Steven de volta. Dessa vez o levando até a outra dimensão. A Nancy, a Robin e o Ed mergulham juntos para conseguir resgatá-lo. O rapaz acorda do outro lado e é atacado por criaturas que lembram muito pequenos morcegos. O grupo chega para ajudar e, reunido, conseguem dar cabo dos monstrinhos. Uma enorme revoada das criaturas ia se aproximando, forçando o grupo a rapidamente fugir de lá. Agora presos dentro do mundo invertido, eles se escondem das criaturas. A Robin sugere que peguem armas para conseguir reagir, e a Nancy dá a ideia de irem até sua casa, onde ela guardava algumas. E aí começa a rolar aqui um lance que eu não curto muito, que é o renascer do relacionamento entre o Steven e a Nancy. Ambos estão se aproximando desde o início da temporada, e como o Jonathan tá longe, esse casal vai revivendo aos poucos, com algumas cenas bem boas, tipo o Steven falando o quanto queria ter filhos. Na verdade, ele queria ter 6 filhos. Curioso, não? Sinceramente, é um desenvolvimento que só me faz mais acreditar que vão matar o Jonathan ou o Steven na última temporada e a Nancy vai ficar junto de quem sobrar. Algo que eu não curto muito, mas faz parte querendo ou não, né? Na casa do Mike, a polícia começa o interrogatório e Max é a primeira a depor. Na cozinha, Dustin começa a deduzir como aquele portal havia sido aberto, e aí ele entende que o Vecna está atacando seus alvos através dos traumas para fazer um contato psíquico, exatamente como o 11 havia feito com o Demogorgon, criando uma conexão poderosa com suas vítimas que rasga o tecido do espaço-tempo, fazendo os portais serem abertos para aumentar a influência da outra dimensão. Dentro de casa, a Nancy vai até seu quarto e não encontra as armas que possuía. Lendo seu diário, ela percebe que o mundo invertido está anos no passado. Na verdade, desde o dia em que o Will foi sequestrado pela primeira vez. Fato bem curioso, por sinal. Ouvindo a voz do Dustin ao mesmo tempo que estão na casa, o grupo começa a usar as luzes para se comunicar e enviar um SOS. Eles conseguem se falar através de um brinquedo de luzes. Sabendo que o lugar onde cada pessoa morreu abre um portal do mundo invertido, Dustin avisa que para sair precisam ir até o trailer do Ed, e eles se preparam para pedalar bastante, já que o lugar tá bem longe. As crianças fogem de casa e também vão ajudá-los, deixando os pais super preocupados. Assim, de um lado temos o grupo do Dustin, enquanto do outro o grupo do Steven vaga pelo mundo invertido, todos na direção daquele trailer. Top transições do cinema, tá? Chegando na casa, os grupos se encontram a partir da passagem. Usando um colchão e uma cortina, o Dustin estende uma corda entre os dois mundos, e eles vão atravessando. O problema é que na vez da Nancy, ela começa a cair no vazio, e Vecna a leva até a piscina onde Bárbara estava morta. O Harry começa a contar sua história, e fora da dimensão, Steven desesperado tenta acordá-la de todo modo. Vecna então a prende numa cadeira e pede que conte a 11 o que iria ser mostrado. Com suas garras, ele a faz ter uma visão de um gigantesco portal sendo aberto por toda Hawkins, despertando Nancy logo depois, que fica super preocupada com o que pode acontecer. Ela diz ao grupo que havia visto como, além do portal abrindo, milhares de criaturas do mundo invertido invadiram a nossa realidade. E geral entende que se mais um portal for aberto por Vecna, essa catástrofe iria acontecer, faltando apenas uma vítima. Sem poder pedir ajuda, já que ninguém atende o telefone e o WhatsApp naquela época não existia, o plano é voltar ao mundo invertido e atacar o vilão enquanto ele estivesse projetando para o mundo real em busca da Max, que é a pessoa restante a ser pega. Mas para essa missão
missão arriscada, o Esquadrão Suicida vai precisar de armas. E aproveitando de estarem nos Estados Unidos, eles partem até uma feira de armas que tava rolando lá perto, roubando um trailer no processo. Chegando na loja de armas, o arsenal deles vai crescendo, mas o jogador de basquete estava lá e começa a querer pagar de fodão, fazendo o pessoal sair de lá às pressas. Indo para a morte certa, o grupo se prepara para encarar o vilão e rumam até a mansão. Usando a Max como isca, eles vão adentrar o mundo invertido e matar Vecna. Agora, com todos os núcleos estabelecidos, eu posso ir finalmente para o último episódio da série e encerrar essa quarta temporada. Enquanto a Max vai ser atacada pelo vilão, o Dustin e Ed ficam encarregados de distrair os morcegos. Já a Nancy, a Robin e o Steven vão até a mansão. O grupo da 11 tenta chegar a Hawkins, mas eles estão absurdamente longe e não vão conseguir chegar a tempo de fazer nada. A 11 tem a ideia de entrar numa banheira de privação sensorial e lutar com o Vecna através da mente da Max. E aí o Argyle finalmente faz algo que preste e leva a rapaziada até uma das pizzarias da franquia que ele trabalha. Lá o grupo cria uma banheira do jeito que dá, possibilitando a 11 ajudar na luta. Na mansão, Max revive o seu trauma pra chamar a atenção do Vecna e o bichão começa a persegui-la. Com o monstro distraído atrás da garota, o plano segue para a próxima fase, onde o Ed vai fazer um solo de guitarra para atrair os morcegos até o outro lado da cidade. Lembrando da menina Chrissy, ele vai inspirado e começa a tocar Master of Puppets do Metallica, numa cena incrível e muito emblemática, top cenas da temporada. Chrissy, essa é pra você. Até esse momento, o plano seguia bem, mas os imbecis do time de basquete aparecem pra atrapalhar geral e complicar muito a situação. O Jason chega bem na hora que a Max está sendo atacada e acredita que o Lucas esteja fazendo um pacto usando ela. Aí esse personagem insuportável rende o Lucas, que vai pra cima e inicia uma porradaria entre ambos. Pra melhorar tudo, o animal quebra o toca-fita da Max, impossibilitando o Lucas de salvá-la. No mundo invertido, o Dustin e Ed se escondem no trailer após atrair os morcegos. Ainda assim, eles conseguem invadir. Vendo que poderia ganhar mais tempo, o Ed sozinho atrai os bichos pra longe e vai fugindo. Ele só precisava ganhar tempo, mas resolve encarar as criaturas de frente. Só que os morcegos são muitos e conseguem pegá-lo, ferindo-o violentamente. Olha a merda, cara, olha a merda! O grupo do Hopper volta até a prisão que foi chacinada pelo Demogorgon. Agora armados até os dentes, o delegado atrai as criaturas até o outro lado, e o Murray utiliza um lança-chamas pra queimá-las. Mas o Demogorgon se recusava a morrer e continuava de pé. E aí, em outra cena épica, o Hopper, utilizando de uma espada, arranca o braço e logo depois a cabeça da criatura. Com o helicóptero pronto, eles podem finalmente voltar aos Estados Unidos e essa parte se encerra por aqui. Dentro de sua mente, a Max vai fugindo do Vecna como pode, mas antes que fosse pega, a 11 aparece para segurá-lo. Porque não seria Stranger Things se não tivéssemos uma cena da 11 salvando o dia como sempre acontece. Oi. O bicho se levanta e começa um embate psíquico no plano mental, onde a 11 leva um sacode. Enquanto faz seu discurso do mal, vemos um pouco mais do dia a dia em que ele havia caído dentro do mundo invertido, essa dimensão que é paralela à nossa realidade. Explorando o local, ele encontrou as criaturas e viu uma nuvem obscura de energia, onde através dos seus poderes e seu fascínio por aranhas, o vilão acabou criando o Devorador de Mentes. Lá na terceira temporada, quando o Devorador drenou os poderes da 11, era na verdade o Vecna se aproveitando daquilo para usar as habilidades dela de abrir os portais. Ele então prende a 11 e se aproxima da Max, usando suas garras para dar o golpe final. A Max levita do chão e o Mike usa o discurso do herói para inspirar sua amada a se levantar, dizendo o quanto a amava e que ela precisava lutar de volta. Com o poder do discurso no jutsu e um pouco de protagonismo, a telepata consegue se soltar de suas amarras, mas muito tarde, já que o Vecna começa a quebrar o corpo da Max. Só que antes de explodir sua cabeça, ela mais uma vez leva os seus poderes ao limite e detém o vilão, que mesmo assim conseguiu realizar o que precisava. O grupo da Nancy chega até o corpo do Vecna na mansão e arremessam um molotov para queimá-lo, fazendo ele desaparecer da dimensão mental. A Nancy usa uma escopeta de cano cerrado e começa a despedaçar o Vecna com vários disparos, jogando o monstro para fora da mansão. Obviamente, apesar de derrotado, ao olhar do lado de fora, ele escapou e o grupo se prepara para sair. O Dustin encontra o Ed despedaçado e sangrando muito após o ataque dos morcegos. Chorando de dor, o Ed morre nos braços de seu amigo, se despedindo e dizendo que pelo menos dessa vez ele não fugiu. Sendo essa pra mim uma das piores e mais mal feitas mortes de Stranger Things, mas eu vou deixar pra falar depois. A Max acorda com o corpo inteiramente destruído e sem sentir nada, ela apenas chora nos braços de Lucas e acaba apagando depois. A gente pensa que ela iria morrer aqui, mas a 11 usa um poder que ela não tem e de alguma forma mística, macumbística e absurda impede que a Max morra só colocando a mão em seu peito. Alguém me lembre em que momento da série a 11 virou Jesus, porque eu não tô lembrado. Ainda assim, a maldição de Vecna havia sido completada, o que faz um portal gigantesco ser aberto por toda Hawkins. Algo
algo que no processo matou o jogador de basquete Jason, consagrando uma das melhores mortes da temporada, porque esse cara é insuportável. 2 dias depois, Hawkins está em quarentena. Com muitas mortes e diversos desaparecidos, a cidade se encontra em caos e os moradores vão sobrevivendo como podem. O pessoal se junta aos poucos e muitos reencontros vão acontecendo. Indo ao hospital da cidade, a menina Max encontra-se em coma, sem previsão de acordar. Usando seus poderes, 11 tenta fazer contato com sua mente, mas apenas se vê em um lugar vazio. A cidade organiza centros de assistência para dar suporte à população. É óbvio que para fazer eu sofrer um pouco assistindo, vem a cena do Dustin conversando com o tio do Ed, onde ele diz que o Ed havia morrido tentando salvar a cidade e que ele era um verdadeiro herói, já que mesmo com todos o acusando de ser um monstro assassino, o cara não abaixou a cabeça e tentou proteger Hawkins a todo custo. Não satisfeitos com uma cena dessa, ainda presenciamos o reencontro da 11 e do Hopper, que se sentindo desolada depois do que aconteceu com a Max, é um conforto enorme pra garota, que abraça o pai em mais uma cena emocionante. Mas é claro que apesar de juntos, a missão estava longe de acabar. Sentindo o arrepio em sua nuca, o jovem William percebe as trevas se aproximando. O clima em Hawkins despenca e neve começa a cair pela cidade. Sabendo que o pior estava vindo, todos começam a ficar bem preocupados com o que pode acontecer a partir de agora. Indo até um camping aberto, podemos ver a outra dimensão agora se apoderando da nossa realidade. Com o mundo invertido batendo a porta e agora tendo todos os grupos reunidos, nossos heróis se preparam para a batalha final, enfrentar uma última aventura. O desafio final contra Vecna está perto de começar, e veremos então o épico final dessa história na última temporada de Stranger Things. E esse foi o fatídico vídeo de hoje. Cara, é uma temporada que eu gosto bastante e acho que em questão de grandeza é de longe a melhor, tendo os melhores momentos da série aqui. Mas apesar de tudo, ela se estende demais além do que deveria, porque pra mim tem muita enrolação. Todos os episódios têm mais de 1 hora, alguns têm mais de 1h30 e o último é um verdadeiro filme com mais de 2. O problema é que essa temporada podia ser contada em uns 7 episódios, mas todos os núcleos foram estendidos ao máximo. A parte da 11 no laboratório era pra durar uns 2 episódios e é estendida por 4 porque sim. Sem falar que o maior problema da 4ª temporada é que ela realça bem o pior de Stranger Things, uma falta de coragem em matar personagens importantes. Poxa, chega a ser frustrante a temporada inteira construída para matarem a Max e no final ela sai viva com certa esperança de que possa voltar, fazendo todo esse final sem peso algum, o que só piora depois, como a gente vai ver. E o Ed, que foi um excelente personagem, morre daquela forma horrível e totalmente forçada. Sério, nem pra matar o cara direito eles mataram. E ainda o Jonathan virou um personagem totalmente esquecível e não faz nada aqui que poderia ser uma morte boa, mas não vão matar os protagonistas. Esse que é o frustrante, e eu espero que melhorem isso na última temporada e tenhamos mortes importantes, porque se for mais uma vez onde criam bons coadjuvantes só pra matar, vai ser bem broxante. Um spoiler da 5ª temporada, conseguiram piorar tudo isso que eu falei, mas isso vocês vão saber na parte 5. E pra não dizer que eu só falei mal dessa temporada, temos também os momentos mais épicos da saga, e de fato ela mostra bem o quanto a série cresceu e amadureceu com o passar de cada parte. O mundo invertido se desenvolve bastante aqui, e apesar de se estender demais, é uma boa temporada e o vilão carrega nas costas. Todo o desenvolvimento do Vecna, a ligação dele com a 11 e o núcleo de Hawkins é bom demais, cara. E aqui aprendemos bastante sobre a origem do mundo invertido e as criaturas, que é outro ponto maravilhoso. Na minha lista, ela só fica atrás da 3ª por causa do andamento, que eu acho na 3ª melhor. Ainda assim, a 4ª é uma das minhas favoritas. Mas enfim, o que você acha da 4ª temporada? Comenta aí embaixo que eu vou ficar muito feliz de ler. Espero ter conseguido prender você até aqui e que tenha gostado. E perdão pela demora, eu tava muito doente e tô finalmente me recuperando. E antes de encerrar, um agradecimento mais do que especial ao Lux, a Ana Flávia Barbosa e o Matheus Mazaro, que são os meus mais novos membros. Junto do Maicon da Silva, o João Pedro, o Leonardo Ramalho, Polar, Josh de John Junqueira, a Esté, o Leonoia, Eric Salles e o João Paulo Batista. Inscrito dessa comunidade não tem o direito de ser triste nessa vida e que dirá os membros, né? Tamo junto, rapaziada. Do mais, o meu nome é Nix e você tá no meu canal. Abraços.